Você já se sentiu escalando uma montanha super alta quando o assunto é aprender inglês? E falando em escalar, pensa comigo na seguinte situação. João da Silva é um escalador profissional que há 16 anos desafia os picos mais temidos do mundo. Já dominou o Mont Blanc, já enfrentou o K2, até conquistou o Everest. E o ritual do João é sempre o mesmo. Ele prepara seu equipamento, amarra as botas e com a sua equipe de expedição inicia a escalada desde a base até o pico da montanha. Cada expedição leva semanas e alguns meses até. Agora aqui está o choque de realidade. Em média, apenas 20% dessas pessoas chegam ao topo nessas expedições. Mas espera aí. E se o João pegasse um helicóptero que o deixasse bem na frente de onde todos os seus colegas largaram e simplesmente começassem de lá? Ele chegaria muito mais rápido, né? Concorda? Bom, eu sei que pegar esse atalho talvez não seja muito justo para os outros escaladores, mas é exatamente isso que você pode fazer e deve fazer para aprender inglês. Pegar um atalho que te ajuda a chegar na fluência de forma muito mais acelerada, sem precisar sair exatamente da base ou do básico da língua. Mas como pular o básico e pegar esse atalho realmente funciona na prática? Hello everybody, eu sou o Virgílio e sim, hoje eu vim causar polêmica. Geralmente a gente ouve que para aprender alguma coisa a gente precisa começar do básico, do zero, certo? Mas e se tratando de linearidade no inglês, a gente ainda usa mais categorias e níveis. Iniciante, básico, para intermediário, avançado, pós-avançado, pós-avançado, fluente do fluente. Isso tudo parece familiar, né? É exatamente por isso que esse vídeo pode ser um pouco polêmico. Por que não? Para aprender inglês, a gente não precisa exatamente disso aí, não. Não precisa passar por tantas etapas, nem começar do zero. Mas calma lá que eu te explico. Aliás, que tal a gente começar destrinchando o que é, na verdade, esse tal básico que tanto falam por aí? Para muitos, começar do básico é aprender a gramática, conjugação de verbo, pronomes pessoais, lista de verbos irregulares, alguns vocabulários específicos, o tal do verbo to be, sim, aquele que a gente vê todos os anos na escola. Mas você já parou para pensar que se tudo isso fosse simples assim, básico e tão necessário mesmo, por que tantas pessoas passam anos tentando aprender o básico e ainda assim não conseguem falar inglês? É realmente aqui que a gente deveria chegar. O básico do ponto de vista de quê? Ou de quem? E por onde você realmente deve começar a aprender inglês, se não pelo básico da língua? David Paul Osborne, um psicólogo americano, foi quem desenvolveu e trouxe pela primeira vez a teoria da aprendizagem significativa, que está descrita no livro The Psychology of Meaningful Verbal Learning, de 1963. Essa aprendizagem é o conceito que explica como realmente a gente aprende de forma eficaz. De acordo com Osborne, a aprendizagem significativa acontece quando há interação entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos novos de maneira não literal e não arbitrária. Ou seja, a forma natural de aprender sem amarras de regras. Então, dessa forma, o conteúdo que está sendo aprendido vai sendo significativo por conta dessa relação com o que o aluno já consegue entender, que ele chama de ideia âncora. Âncora justamente porque a gente ancora os conhecimentos de um repertório que a gente já tem para fazer novas conexões e fixar novos conteúdos. Então essa teoria ganha força e relevância dos estudos e comprovações acadêmicas e parte da premissa de que a mente humana tem uma estrutura bem organizada e hierarquizada de conhecimentos, que se altera de forma constante para assimilar novas ideias. Essa assimilação acontece por meio de ancoragem, ou seja, um processo de conexão entre o que a gente já sabe e o que deve ser aprendido. Logo, quando a gente associa algo que já faz parte do nosso repertório, o conhecimento adquirido fica retido por muito mais tempo. Outro ponto importante é que para a gente aprender mais rápido e de maneira natural, além do conhecimento ser significativo com aquilo que a gente já tem como parte do nosso repertório, é preciso que ele seja relevante para as nossas vidas. Ou seja, a melhor forma de aprender alguma coisa é começar por aquilo que é realmente relevante e conectar com aquilo que a gente já sabe. Mas o que significa aprender o que é relevante? Se você está tentando aprender inglês, por exemplo, significa aprender o inglês que você realmente vai usar no seu dia a dia. Se você gosta de filmes, você pode aprender como entender os diálogos,
dos seus filmes, das suas séries, ou se você precisa passar por uma entrevista de emprego, uma boa maneira é começar aprendendo o que você pode falar sobre você, seus hobbies, pontos fortes, experiências. Ou se você precisa ir num restaurante fora do seu país para aprender como pedir a sua refeição favorita, estudar o cardápio, chamar garçom, pagar a conta. Ou até mesmo se você precisar fazer uma viagem internacional. A primeira coisa que você vai precisar aprender é passar pela imigração. E assim você pode começar por esse vocabulário e essa estrutura de frases específicas desse contexto. Mas você pode também estar pensando como é que eu posso fazer isso sem saber o básico, né? Eu vou te explicar como eu vou aplicar o inglês na minha vida sem conhecer todas as regras do idioma. Durante muito tempo, aliás, até hoje, ainda existe quem acredite que a melhor forma de aprender um idioma se resume apenas à gramática, construção de sentenças e verbos. Mas a verdade é que estudar tudo isso isoladamente apenas nos deixa mais longe do que a gente realmente quer. A gente não precisa de mais gramática e nem entender como cada estrutura funciona. Aliás, você que fala português e está assistindo esse vídeo agora e me entendendo perfeitamente, em algum momento você precisou entender o que está por trás de cada construção dessas frases que eu estou falando, a frase que você usa no dia a dia. É por isso que, exceto se você for um linguista, um professor, uma pessoa da área de letras, você não vai precisar de absolutamente nada disso. Não de forma tão descritiva, incisiva, né, pelo menos, mas sim de forma intuitiva. Quer ver? Vamos fazer um exercício prático. Conjugue o verbo ser no pretérito imperfeito do subjuntivo e o verbo ter no futuro do pretérito. E aí, fácil? Não? Hã? Agora, imagina que você está super duro de grana, está sonhando com uma casa nova, vida diferente, e pensando nisso, agora tenta completar essa frase aqui embaixo com os verbos ser e ter. Aposto que dessa vez você não teve nenhum problema em usar o pretérito imperfeito do subjuntivo e nem o futuro do pretérito, né? Viu só que aprender um idioma não é apenas sobre entender a gramática, é sobre usá-la de forma intuitiva e principalmente se comunicar. E a comunicação é mais do que apenas a estrutura das sentenças em si, é principalmente passar a sua mensagem para o outro de forma eficaz. E quando você se concentra em aprender um inglês que é realmente relevante para você, para o seu momento, o seu cérebro se torna muito mais eficiente em absorver e reter essas informações. Um exemplo muito prático do que é aprender pela relevância está no filme O Terminal, de 2004. Já assistiu? Se não, fica aí a recomendação. No filme, Tom Hanks interpreta um homem chamado Victor Navorsky, um turista do leste europeu que fica preso no aeroporto JFK, em Nova York. Ele não pode voltar para casa devido a um golpe de Estado do seu país e também não pode entrar nos Estados Unidos porque o seu passaporte é invalidado. Então aqui está o detalhe importante. Victor não fala inglês e pouco entende da situação em que foi encurralado. E o ponto-chave desse filme é a importância da comunicação. Victor precisa pedir comida, encontrar lugar para dormir e, o mais importante, ele precisa se comunicar com as pessoas ao seu redor. E ele faz isso. Aprendeu inglês não porque memorizou todas as regras gramaticais, mas conectando com aquilo que ele já sabia, criando novas conexões com base no que ouvia das pessoas e observava no ambiente e situação que ele necessitava de um novo idioma. E mesmo sem saber nenhuma estrutura básica, ele aprendeu de forma muito acelerada, porque o aprendizado era significativo e relevante para ele. Então o filme nos mostra como o Victor consegue desenvolver essa nova habilidade de forma extremamente rápida e eficaz. O motivo por trás disso, ele começou pelo que era realmente relevante para ele e não por estruturas teóricas. Então, portanto, quando você pensar em aprender inglês, pensa no Victor. E eu duvido que você vai esquecer dessa referência, principalmente se assistir o filme, né? Então, pensa como a relevância e a significância podem acelerar o seu aprendizado. Esqueça o básico, convencional e concentre-se no que é relevante para você. Anote todos esses pontos e comece por esse ponto de partida. E qual seria a melhor forma de você aplicar tudo isso à sua jornada de aprendizado no inglês a partir de agora? Primeiramente, identifique suas necessidades. O que você pretende alcançar com o seu inglês? Você quer conversar com nativos, ler notícias, assistir a filmes sem legendas? Cada objetivo requer um começo diferente. Segundo, busque materiais de aprendizado que sejam relevantes para você. Se você gosta de cozinhar, por exemplo,
Tente encontrar receitas em inglês ou assistir a programas de culinária. Aproveite todos os seus hobbies e interesses. Terceiro, não tenha medo de pular o básico. Lembre-se que o que é básico para um pode não ser básico para o outro. E concentre-se em aprender o que você precisa, não o que o livro didático diz que você precisa. E se você quer pular todo esse básico insuportável que as escolas tradicionais insistem em te empurrar e aproveitar a língua que você já domina para chegar no nível operacional de inglês, ou seja, conseguir se comunicar nos mais diversos contextos em questão de semanas, toca no link da descrição que o material completo te mostra como você pode começar a fazer isso ainda hoje, ok? E aí, por onde você vai começar a aprender agora? Deixa aqui nos comentários e não esquece daquele like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Combinado? Então, até a próxima. See ya!